Bom, dando continuidade aí à aula 4, a gente vai usar aqui como nosso meio de visualização a página que eu criei da disciplina aqui, conforme explicado na apresentação, até para incentivá-los e para a gente conhecer mesmo. Tá, viu já a investigação em local de identificações, passamos pelo método científico e agora a gente vai ver os padrões e marcas de queima. O que são, né, essas marcas de queima? Quando acontece um incêndio ali, pelo comportamento do calor da chama, considerando a configuração inicial daquele local, ventilação inclusive, tipo de superfície, madeira, vidro, plástico, couro, tipo se a madeira tem maior carga de incêndio, menor carga de incêndio, taxa de liberação de calor, enfim, a gente, a gente que eu digo, né, pesquisadores observaram, né, que existem alterações físicas que, que são fundamentais ali para a reconstrução da dinâmica, que são características de cada situação ocorrida, dadas essas características que eu acabei de falar. Então, aqui a gente deu um exemplo, né? Tem um triangular, um coluna, um cone. Então vamos lá. Padrão em V invertido. Ele caracteriza por ter essa forma aqui mesmo, essa forma triangular. O significado dele é que indica que teve uma baixa liberação de energia ou uma chama breve e não sustentada. Então eu encontro isso daqui no incêndio, eu sei que ali não queimou por tanto tempo, né? Ou senão só tinha aquele combustível ali que não tinha uma carga de incêndio muito relevante, frente ao todo. Eu gosto sempre de pontuar, né, que não vai ser em uma aula de uma disciplina básica da matéria que a gente vai conseguir entender todo o sentido do comportamento do incêndio. Mas aqui é para mostrar que existem estudos, né, e ciência por trás dessa análise que o perito e o inspetor faz no incêndio. O padrão em coluna, ele já tá visualmente, né, ela tem essa característica aqui, um retangular mesmo, né? Já chega ele como se fosse o desenvolvimento do do padrão do V invertido, padrão triangular. Ali já teve uma taxa de liberação de calor maior, seja por maior quantidade de a taxa de liberação, né, de calor mais maior por conta da carga de incêndio, uma queima que sustentou por mais tempo. Então aqui no exemplo a gente tem, deixa eu ver se consigo dar mais um lado, né, do sofá que queimou aqui, gerou essa marca que bem fácil de observar o desenho dela, considerando que nenhuma outra coisa queimou do lado. Então a gente consegue também retirar ali de informação essa queima um pouco mais acentuada ali. O padrão em V ou cone, ele já seria o passou pelo triangular, passou pelo coluna, intermediariamente, de forma intermediária a gente tem uma ampulheta, que não vai ser vista aqui, mas enfim, ele já demonstra que a chama, já teve chama ali que permaneceu por mais tempo, já gerou energia suficiente para ter a convecção e geralmente atinge o teto, né? Por isso que dá essa, como se fosse um padrão coluna que se estendeu por conta aqui do calor que se passou no teto e forma esse cone característico. Quando o objeto está, esse aqui o objeto está bem próximo, né? Da, aqui o objeto estava colado na parede e gerou essa marca. Agora, quando ele está mais afastado, é o mesmo, mesma explicação no sentido de carga de incêndio e liberação de calor, mas aí ele forma um U. Por estar mais afastado, né, o início ali do V não fica muito claro, e se forma um U, aquela forma ali mais arredondada, em vez de pontiaguda. Isso tudo é retirado da parte 122 do Manual de Prevenção de Incêndios e Explosões. Temos a forma circular, para imagens lá, oriento os senhores a abrirem a bibliografia, até para incentivá-los também.
Havia centenas sob chamas diretas, então tem um combustível ali, às vezes no meio da sala, aquela convecção vai gerar uma forma circular. O spalling é bastante característico, né, que ali o spalling, o que ele se trata? Ele é a fragmentação do concreto e indica uma alta temperatura. Isso é bom para, geralmente acontece em flashover, para demonstrar que o calor naquele determinado cômodo ali foi muito grande. Se tiver um cômodo apenas com spalling, por exemplo, ou ali foi a zona de origem, ou ali foi o local de maior dano, por às vezes ter mais carga de incêndio naquele local. Mas enfim, a gente vai fazendo aí um jogo, né, de quebra-cabeça para tentar juntar essas informações e chegar em alguma, algum dado propriamente dito. Queima limpa, né, superfície sem fuligem. Então, essa fuligem que a gente observa aqui indicou que, por exemplo, no V aqui, indicou que teve um calor maior. Quando o fogo continua ali, ele queima até a fuligem que foi deixada. Então, ele não deixa o vestígio de fuligem. Aí, por vezes, né, pode se achar, então, não queimou ali. Na verdade, queimou foi muito. A gente chama de queima limpa. O calor foi muito intenso e consumiu tudo. E tem os derretimentos, que é pingos de plástico, verniz derretido, que aí a gente consegue verificar por ponto de fusão de material qual foi a temperatura que chegou naquele local. Teve a fusão do teflon, do paflon da lâmpada. Então ali a gente já consegue ver que chegou no ponto de fusão de um PVC, ou às vezes derreteu uma borracha específica, ou enfim. A gente vai com através do ponto de fusão daquele material, a gente consegue chegar que pelo menos até aquele valor de temperatura aquele local chegou. Os fatores que influenciam os padrões de queima, né? A ventilação, o fogo ele sempre busca onde ele tem mais, ele consegue respirar. A gente fala assim, o fogo respira, né? Ele busca por oxigênio. Então, onde tiver uma entrada de ar ali, aquilo geralmente puxa o incêndio para aquele local. Então, não necessariamente, por exemplo, teve um foco no quarto, mas o quarto não foi o local de maior dano, porque a janela estava fechada, mas a janela da sala, que tinha sofá, mesa, bastante estofado, estava aberta, então tinha carga de incêndio, tinha ventilação, então tem que ser observado aqui, não pode levar muitas vezes o investigador a achar que a zona de origem foi a sala por ter maior dano, mas ele observando ali que a ventilação da edificação, dá para ver que não tem que ir muitas vezes por esse lado. Se tiver muita ventilação também a propagação é mais acelerada em comparação com o local não ventilado. A queima simétrica, né, por esse motivo esse exemplo, por exemplo, que eu acabei de dar. O exemplo aqui que eu trouxe foi o contrário. No quarto que a janela estava aberta, o fogo iniciou perto da cortina, com fuligem concentrada do lado oposto a fluxo de ar, que é considerando ali que a ventilação puxou a chama, deslocando o centro de queima para longe do foco real. Outro fator que influencia o padrão de queima é o flashover. É um momento crítico, né, em que todos os materiais entram em combustão. Todo ele entra a temperatura de ignição por conta literalmente ali do flashover mesmo que ocorre, da generalização daquele incêndio. Isso gera padrões secundários, então geralmente é muito difícil fazer a perícia no local que tem flashover porque já está tudo embaralhado mesmo. Além do flashover, pode ter tido a própria atividade de combate, que hoje em dia ela ainda não está voltada também para a perícia, né? Obviamente ela tem o foco importante de fazer a, o combate ao incêndio, mas também tem que se pensar em tem que se pensar também em mexer o menos possível naquela cena, né? Não desconfigurar aquele local do incêndio mais do que o combate pede. Então, dando um exemplo aqui, em uma sala de estar com móveis estofados, o foco inicial ocorreu uma tomada atrás do sofá, mas o incêndio
evoluiu até a generalização, então assim, eu não consegui ver esse padrão de queima atrás do sofá, não consegui ver grau de dano, o spalling estava em todos os cômodos. Nesse exemplo aqui, o spalling estava apenas na tomada, pode ser que estava em todos, se a edificação, seu apartamento, por exemplo, todo entrou em flashover. Essas aí então são as nossas marcas de queima. Eu deixei aqui um caso simulado mais para exercitar mesmo aí essa simulação de um possível caso, para quem quiser assentar aí o aprendizado que a gente viu na aula 4. Então, a fixação, né? A metodologia científica é indispensável para garantir a validade da investigação de incêndio. A atuação no local deve ser organizada, respeitando uma sequência de segurança, coleta e análise de dados. E a origem do incêndio pode ser determinada, possível determinada, dependendo da robustez das evidências. Então, essa foi a nossa aula 4. Teremos para a próxima aula, que é a 5, preservação de local de crime e cadeia de custódia, onde a gente vai ver ali os limites de atuação do bombeiro e os inícios da atuação da Polícia Civil.